convido você a me acompanhar na leitura que farei no livro de Gênesis, capítulo 4, versos 1 a 6, leitura programada para a nossa semana na jornada de leitura da Bíblia. Estou certo que quem começou está em dia. Não houve tempo ainda para se cansar ou desanimar. Mas estou certo que se você ainda não começou, hoje é o melhor dia. Amanhã não, hoje. E sempre recomendo, não queira ler o que você perdeu da semana anterior. Sempre leia os textos da semana e depois vá recuperando aquilo que porventura, integral ou parcialmente, você perdeu. Eu farei a leitura na versão Prazer da Palavra que estou preparando e que em abril publicaremos o volume 5, referente aos 4 evangelhos. Gênesis 4, 1 e subsequentes. Adão e Eva tiveram relações, ela ficou grávida e seu primeiro filho nasceu. Ele se chamava Caim. Quando viu, ela afirmou: Deus me ajudou a ter um filho. Algum tempo depois, Eva teve Abel, um irmão para Caim. Versos 2 a 7. Quando cresceram, eles seguiram profissões diferentes. Abel se dedicou a cuidar de ovelhas. Caim era agricultor. Então os dois decidiram fazer um culto para o Deus eterno. Caim ofertou algo que colheu da terra. Abel ofereceu a primeira ovelha que viu nascer, nada tirando para si. Deus viu o coração de um e de outro e recebeu com prazer a oferta de Abel, mas não gostou do que Caim fizera. Foi o suficiente para Caim ficar irritado e com muita raiva. Então, o Deus eterno lhe disse: Caim, Caim, por que você ficou tão aborrecido? Por que está guardando tanta raiva no seu coração? Preste atenção no que vou lhe dizer. Faça o que é certo, e a sua oferta será aceita. Você precisa fazer uma escolha. Você precisa rejeitar pecar. Por mais que deseje praticar o pecado, você precisa dominá-lo, não ser dominado por ele. Verso 8. Algum tempo depois, sem que Abel desconfiasse de sua intenção, Caim lhe fez um convite: Abel, vamos passear um pouco? Quando passeavam no campo, Caim atacou seu irmão e o assassinou. Versos 9 a 12. O Deus eterno apareceu e perguntou a Caim: onde está o seu irmão? Caim respondeu: não sei. Não tenho nada a ver com a vida dele. O Deus eterno lhe disse: Caim, Caim, eu sei o que você fez. A maldade que você cometeu chegou ao meu conhecimento. A partir de agora, você será maldito sobre a terra, a mesma terra onde o seu irmão está sepultado. Você plantará, mas colherá com dificuldade. Em lugar de ser um agricultor, você será um fugitivo, sem lugar certo para morar. Versos 13 a 14. Caim reclamou: eu não vou conseguir suportar esse castigo que é pesado demais para mim.
Tu me expulsarás da tua presença e eu me tornarei um fugitivo. Quem me encontrar por aí vai me assassinar. Versos 15 a 16. O Deus eterno lhe tranquilizou. Não será assim, Caim. Saiba que se alguém tirar a sua vida, será vingado. Eu mesmo o farei. Como sinal de sua promessa, o Deus eterno colocou um sinal em Caim, para que quando fosse encontrado, ninguém o assassinasse. Então Caim partiu e foi morar em Nod, que fica ao leste da região do Éden. Eu não trouxe esse texto para responder a algumas perguntas que normalmente ele nos suscita. Não é este o nosso propósito. Isso fazemos sempre às quintas-feiras. Eu trouxe este texto de hoje porque é um texto sobre a graça de Deus. E dei a essa mensagem o título de Graça apesar de nós. Nós temos uma ideia, chamo-a de equivocada, que o Antigo Testamento é o império da lei e o Novo Testamento é o território da graça. Não é verdade. Há lei no Novo Testamento, muita. A graça no Antigo Testamento, muita. Esse texto é um texto sobre a graça. Eu vou mostrar e depois tirar algumas conclusões para nós. No verso 1, Eva, depois da desobediência, sem que haja nenhuma menção ao seu arrependimento, sem que tivesse voltado ao jardim do Éden, sem que, portanto, mérito algum tivesse, recebeu a graça de ter um filho. No verso 2, nós vemos a iniciativa dos dois irmãos, Caim, Abel, de oferecer um culto ao Deus eterno. Eu às vezes ouço comentários desairosos sobre o Deus eterno, com a afirmativa que ele pede o nosso culto. Esse texto nos mostra que a iniciativa de cultuar foi humana. Deus não precisa do nosso culto. Deus não precisa do nosso louvor. Ele é perfeito. Mas aqueles dois irmãos sentiram no coração, como nós sentimos, talvez nos termos de Eclesiastes, por ter a eternidade guardada no seu coração, de cultuar. E no caso especificamente nesse culto, oferecer uma oferta. Então, quando você começar a ler a partir do capítulo 20 em Êxodo, próxima semana chegaremos lá, ou depois em Levítico, vai demorar algum tempo ainda para chegarmos lá, as instruções, as ordenanças, as regras sobre culto, lembre-se que Deus está apenas organizando o culto, que é sempre a nossa iniciativa. Podemos cultuá-lo ou não. Iniciativa humana. Aprendemos isto com Caim e Abel. No verso 7,
nós vemos que Caim teve a possibilidade de oferecer uma oferta a ser aceita. Depois que a dele foi recusada, Deus lhe diz: se você quiser me oferecer uma oferta, eu vou aceitar, se ela for de coração puro. Caim teve a oportunidade de fazer uma oferta que Deus aceitasse, mas ele não o fez. No verso 15, parte B, eu sei que quando você ouviu ou leu, a sua cabeça se encheu de perguntas, mas não vou respondê-la. Caim, pela graça de Deus, recebeu um sinal de bênção. Muita gente pensa no sinal, estamos com um solavanco aí, né? Caim recebeu um sinal. Repito que muita gente fica falando dos sinais, né? Sinais disso, daquilo, sinais de castigo, sinais de morte. Mas Caim recebeu um sinal de vida. Um salvo-conduto, na linguagem jurídica, por causa da graça de Deus. Mas o que Caim merecia? Matou, merecia morrer. Mas Deus, por graça, disse: você não vai morrer, você vai tocar a sua vida. O verso 16 deixa muito claro isso, que Caim teve a oportunidade de continuar a sua vida. Ele e os seus descendentes. Quando lemos os outros capítulos de Gênesis, nós vamos vendo Caim e toda a sua descendência. Portanto, esse capítulo nos mostra que a graça não é posterior à lei. A graça é anterior à lei. Tendo isso em mente, portanto, eu quero tirar algumas aplicações bem práticas para as nossas vidas. Uma vez, como muitas vezes aqui já disse, nós tendemos ao legalismo. Eu tendo ao legalismo. O que é o legalismo? O legalismo é a crença de que a gente recebe aquilo que merece, seja coisa boa ou seja coisa ruim, ou aquilo que você planta, você colhe. Isso é o legalismo. Mas esse versículo está na Bíblia. Está, mas não está só esse, tem outros também, só para a gente se lembrar. Então nós temos que, se eu pudesse usar essa imagem, tomar uma vacina contra o legalismo que é natural em nós. Nós educamos as nossas crianças numa perspectiva legalista. Fez direitinho, ganha um prêmio. Fez erradinho, ganha um castigo. Na escola, fez uma prova bacana, nota 10. Errou muito, repete de ano. Essa é a lógica da vida. E nós às vezes nos confundimos e trazemos isso para o mundo, vamos chamar de mundo espiritual. É por isso que nós ouvimos tanto sobre a graça, mas não conseguimos praticá-la. Porque está inserido em nós, é íncito em nós, é habitante do nosso jeito de ser, o legalismo. Foi por essa razão que Jesus teve muitos adversários. Não foi só por curar no sábado.
foi procurar pessoas que não mereciam. Foi procurar pessoas que ninguém sequer conhecia. Foi para alimentar pessoas que não providenciaram direito o seu alimento, agora estavam lá no meio do deserto sem ter o que comer, quando deviam ter preparado a sua mochila. As pessoas não entendiam Jesus. Na concepção de então, os irmãos se lembram, até mesmo um doente era, porque alguma coisa fez. Irmãos, até hoje isso está arraigado em nós. Vamos ser francos, a gente viu a notícia de assassinato. Logo nos perguntamos, o que essa pessoa fez para merecer morrer? Às vezes fez. Às vezes, simplesmente foi vítima de uma violência quase sempre absolutamente gratuita. Mas a nossa mente enferma, escrava do legalismo, sempre procura uma culpa onde não há. Vemos isso na história de Jó, que vamos ler também nesse biênio mais uma vez. Então, eu e você precisamos tomar uma vacina. E essa vacina é graça. E eu estou mostrando que a graça é anterior à lei. Estou mostrando que Deus é gracioso desde o princípio. E se eu lesse os capítulos anteriores aqui, veríamos a mesma realidade. E esse capítulo 4 é um púlpito da graça de Deus. Eu tiro então as seguintes lições desse texto que acabei de ler para nós. Primeira, Deus é o Deus de toda bênção, continua a nos abençoar e isso não depende de nós. Bênção não é prêmio, é graça. Olha como, quando eu acho que Deus me abençoou, porque como se diz na linguagem popular, eu fiz por onde. Quem é o sujeito da oração? Eu ou Deus? Eu fiz por onde, mereci, Deus me abençoou. Lembra o jogador de futebol? Alguns são crentes, falam assim, eu fiz uma boa jogada e Deus me abençoou. Bom, ele fez uma boa jogada e fez o gol. Eu me preparei para defender o pênalti, mirei bem, eu conheço, estudei inclusive aquele atacante, e eu sabia que ele sempre bate na posição X, eu defendi o pênalti, Deus me abençoou. Eu acho bonita a expressão, mas tem um equívoco aí, porque eu sou o herói, eu sou o bom, eu mereci, eu sou o sujeito da oração, isso não é graça. Eu sei que nossa cabeça tem dificuldade de aceitar isso, mas Deus nos abençoa, e isso não depende de nós. Talvez seja chocante, mas a graça não depende de nós. Mas eu digo mais, graças a Deus. Já pensou se dependesse? Já pensou se Deus só nos abençoasse quando nós fôssemos fiéis no nosso dízimo? Por exemplo, já pensou se Deus só fosse generoso para conosco quando nós mostramos para com os outros generosidade? Para usar a expressão paulina, ai de nós. Mas a graça de Deus, por isso é graça, não depende de nós, é graça. Caim não merecia nada e viveu, e quem merecia, que era Abel, morreu. Claro,
Isso suscita muitas perguntas, mas aqui não é o nosso lugar de responder. Segunda lição que eu aprendo nesse texto é a seguinte: o nosso culto tem que ser puro, como o de Abel, e não impuro como o de Caim. Nós não sabemos, nunca saberemos, por que Deus aceitou o culto de Abel e não aceitou o de Caim. Especulação para a qual não haverá resposta. E se você acha que no céu você vai tirar a dúvida e perguntar, você não terá mais essa dúvida. Essa é dúvida humana. Nós, com novos corpos, novas memórias, não vamos ter esse tipo de pergunta no céu. Nós não sabemos. Mas o texto nos indica que quando Caim teve a oportunidade de oferecer um culto aceito, é que aquele culto que ele ofereceu não era puro, foi um culto em pecado. Talvez não ofereceu o que tinha de melhor. Talvez, eu estou aqui especulando. O resto, talvez ele tenha dito: eu vou fazer uma oferta para Deus e como resultado eu vou ganhar 10 vezes mais. Um negócio, não foi puro. Por exemplo, repito, irmãos, eu estou especulando, mas o que o texto nos ensina com muita clareza, que o nosso culto tem que ser puro. Agora, na música mais recente que nós cantamos, eu sentado ali, eu estava cantando, eu me perguntei: por que estou cantando? Né? Se eu estou aqui, bom, estou cantando para as pessoas me verem, imaginemos. Mas se eu estou ali, por que estou cantando? É uma pergunta que a gente tem que se fazer. Por que eu estou lendo a Bíblia? Por que estou pregando? Por que estou cantando? Acho que faltou a Caim fazer essa pergunta. Porque se ele fizesse, ele diria, no plano hipotético: bem, eu estou prestando essa oferta a Deus, que quem sabe Ele vai me olhar com outro modo, com outro jeito, mais afetuoso, como se Deus pudesse ser melhor do que o que Ele já é. Então o nosso culto tem que ser puro. Senhor, estamos aqui para te adorar, então nos abençoe. Há pessoas que inconscientemente acham que Deus está obrigado a abençoá-lo, porque Ele faz tudo certinho. Às vezes acontece uma tragédia com uma pessoa santa, e alguém pergunta: mas por que aconteceu com ele? Ele não merecia aquilo. Faz parte de nossa mentalidade legalista, ou alguma coisa tinha escondida, por isso Deus o castigou. Mas isso é uma tragédia, é um veneno, é uma doença. Nosso culto, quando nós o prestamos: Senhor, por quê? Quando nós oramos: por quê? Quando nós nos ajoelhamos perante a cama: por que eu estou ajoelhado, não sentado, não em pé? Para que nosso culto seja limpo, puro. Sabe uma razão muito simples? É que eu posso enganar a mim mesmo, eu posso enganar os irmãos, mas eu não posso enganar a Deus, não consigo, mesmo que eu tente. Então, é uma questão de inteligência até. Senhor, purifica o meu coração, eu quero te prestar um culto puro, não tenho nenhuma intenção, tu não estás obrigado a me abençoar, já me abençoas demais, eu não quero fazer isso para receber tal coisa, tu já recebo tudo que eu preciso. Culto puro, culto de Abel. Terceira lição que aprendemos nesse texto aqui, a famosa pergunta de Caim, que no texto, na versão tradicional, diz: o que eu tenho a ver com meu irmão? As vidas dos nossos irmãos, sejam quem forem, importam. Não importam só os que creem como nós cremos, não importam só os que vêm à igreja conosco,
todos nos importam. Às vezes eu ouço a expressão povo de Deus. Nós, o povo de Deus. Boca bem cheia, né? Implícita a ideia que por sermos povo de Deus, nós merecemos mais do que os que não são povo de Deus. Mas no coração de Deus cabe o povo de Deus e cabe também Caim. Cabe Abel e cabe Caim. Se nós olhamos para Jesus e se pudéssemos dar uma definição do caráter, do jeito de ser de Jesus, é este: Jesus se importava. Ele era judeu. E um dia, conhecemos muito bem a história, está nos 3 evangelhos sinóticos, ele vai para o exterior, uma região Ciro-Fenícia, muito provavelmente fora dos limites de Israel, por isso eu falei exterior, e aparece uma mulher que não era judia, uma mulher que não era do povo de Deus. Quando os discípulos viram aquela mulher, Senhor, essa mulher é muito barulhenta, ela nem fala a nossa língua direito. Se o Senhor quiser, a gente dá um jeito. O ébrio no nosso culto, a gente dá um jeito, atrapalhando. Jesus disse, não, deixa ela falar, pedir e orar. Depois a história prossegue, também não vamos explicar a primeira resposta de Jesus. Ele então abençoa aquela mulher, curando um membro da sua família, que não fazia parte do povo de Deus. Vamos fazer bem só o povo de Deus? Só vamos nos importar com o povo de Deus? Só com os brasileiros? Só com os cariocas? Ou com todos aqueles a quem nós podemos abençoar? É muito fácil a gente falar como Caim. Não tem nada a ver com isso. O problema é dele. Embora soubesse que estava morto. Mas o que realmente quem vive no compasso da graça de Deus é que a vida dos irmãos importa. Às vezes, meus irmãos, aqui a gente ouve o seguinte comentário: morre muita gente na igreja, ou tem muita gente doente na igreja. Eu acho essa crítica um elogio. O melhor elogio que a igreja pode ter. Já soube até de pessoas que pararam de vir à igreja, que lá morre muita gente. De fato, aqui morre muita gente, porque nós nos importamos e noticiamos. Morre como morre em qualquer outro lugar, nem mais nem menos. Mas nós dizemos, o irmão fulano de tal faleceu, o irmão fulano de tal está doente. Eu acho que isso é uma das boas marcas da igreja. Desejamos que isso continue bem firme, bem vivo no seu coração. As pessoas que são importantes para Deus, e nós vivemos no compasso da graça de Deus, são importantes para nós. Mas eu aprendo uma última lição. É o destino de Caim. Se eu fosse Deus, não, eu não faria isso, ou talvez. Mas vamos, esquecendo o que eu faria, porque eu não sei, mas vamos lá. O que é que Caim merecia? Matou, pena de morte.
está resolvido. Menos um homicida na face da terra, está resolvido. Mas Deus não aplicou a pena capital a Caim. Antes o protegeu com um sinal. Você gostaria de saber que sinal é esse? Eu também gostaria. Todos gostaríamos, mas nós não sabemos que sinal é esse. O fato é que ele não morreu. O fato é que ele tocou sua vida. Teve mais filhos, teve netos que povoaram a terra. Eu aprendo com essa lição que sempre nós podemos recomeçar a nossa vida. Atingida por que tipo de raio for, desilusão, decepção, desemprego, decepção, seja o que for, nós sempre podemos recomeçar. Meu irmão, minha irmã, se Caim recomeçou a sua vida, eu não sou tão mal quanto Caim, nunca matei ninguém, nem você. Os irmãos concordam comigo que esse capítulo 4, versos 1 a 16, é um capítulo sobre a graça de Deus? Eu forcei um pouco a barra aqui, para isso ficar evidente, ou está claro? Jesus, é claro, toma essa graça de Deus e coloca como a coroa daquilo que ele fez. O ponto mais alto, que demandou imenso sacrifício, a cruz, onde ele morreu sem merecer, em nosso lugar. Mas Caim também mereceu morrer, mereceu ter a sua vida decepada, encerrada, porque ele era mau, ele matou o próprio irmão, homicida, fratricida, manipulador, e outros defeitos que nós queiramos colocar nele, ainda serão poucos. Mas Deus colocou um sinal para que ninguém o destruísse. Deus amava Caim, como amava Abel, como me ama e ama a você. Não há nenhuma situação em que nos encontremos, em qualquer área da vida, que nós não possamos recomeçar. A graça é sempre um convite ao recomeço. Primeira lição: Deus nos abençoa, continua a nos abençoar, e isso não depende de nós, é graça. O nosso culto deve ser puro, oferecido com graça, não em busca de qualquer outro benefício, não tendo qualquer impureza em nossa intenção ao cultuar, a não ser a maravilhosa graça. A vida dos nossos irmãos, sejam onde quer que estejam, sejam parte do chamado povo de Deus ou não, nos importam, todas nos importam, por causa da graça. E por causa da graça, onde quer que nos encontremos, como quer que nos achemos, sempre podemos recomeçar as nossas vidas. Vamos ficar em pé e vamos então cantar essa expressão